Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos começar. Boa tarde a todos. Como a gente fala e como nosso irmão Tadeu fala sempre, mais uma tarde de luz. Lembrando que nosso projeto vai sofrer uma transformação durante esse período, até o final de setembro. Nós estaremos nesse mesmo horário. E depois, de acordo com as novas orientações, a pedido de muitos, porque estão alguns voltando ao trabalho, e vamos direcioná-los para outras páginas, outros trabalhos, e vamos hoje começar com uma prece inicial, do nosso querido Emmanuel. Comecemos avaliando a importância de compreender e servir. Esqueçamos ressentimentos e sombras, lembrando-nos de que a prática do amor é trabalho para todos os dias. Não reclamemos dos outros aquilo que possamos fazer por nós mesmos. Entendamos que os nossos problemas não são maiores do que muitas das dificuldades que afligem os semelhantes. Melhoremos a nós próprios, a fim de que as nossas experiências se elevem. Vejamos em cada criatura um mundo à parte, e por isso aceitemos os nossos companheiros de caminho, tais quais são, sem exigir-lhes demonstrações de santidade ou grandeza. Busquemos o trabalho constante, no bem de todos, por ação capaz de impulsionarmos para diante, livrando-nos de fixações pessoais em grades de sombra. De Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem está no livro Algo Mais, da editora Ideal. Nós que somos muito amigos, né, de Chico, fazemos parte de um grupo, e a gente sempre fala que sempre é bom colocar a fonte. Nós, professores, fazemos isso, mas sempre colocar a fonte de tudo que a gente lê e cita sobre Chico Xavier, por causa das coisas que tem por aí. Agora está na moda fake news, e no Espiritismo nós também encontramos muitas mensagens falsas. Vou pedir agora a nossa querida irmã Diolinda para fazer a nossa prece inicial, por gentileza. Deixa eu destacar aqui que eu esqueci. Mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, só temos a agradecer a bênção dessa reunião, que possamos, Senhor, continuar com essa vibração de paz, de fraternidade e de compreensão, que possamos manter a vontade viva de aprender o Teu Evangelho e de vivenciá-lo no nosso dia a dia. Ampara a todos que participam dessa reunião, Senhor Jesus. Te agradecemos e pedimos permissão para por iniciada a reunião dessa tarde. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora, eu vou voltar aqui, antes da gente chamar nosso irmão. Deixa eu voltar aqui, por favor. Eu vou começar a apresentá-lo. Antes eu quero falar com vocês, quando eu tive... Eu assisti 2 palestras, uma do John, 2 do John, uma no Canadá. Depois fui dormir pensando naquilo, tive um sonho, liguei primeiro para ele, falei sobre esse projeto. Ele falou que nos ajudaria. Liguei para a Zenit, conversei com ela, ela ligou para a diretoria e nós fizemos, desde maio, estamos no ar,
né? Acho que antes de maio, um pouco antes de maio, mas eu penso que esse virtual já estava, algumas pessoas, algumas casas já estavam fazendo, nós já estávamos participando do Evangelho todos os dias, e aí nós começamos a fazer esse trabalho. Então, a gente sempre fala que a nossa casa começou, nossa casa é o Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, que fica em Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, através de uma conversa com o nosso presidente, já desencarnado, o irmão Luiz, que quando foi a Chico Xavier, Chico pediu para que ele aguardasse até o final da reunião, assim ele o fez, e depois ele disse que era para ele voltar para o Rio de Janeiro, reunir alguns amigos, porque Dr. Bezerra de Menezes tinha uma proposta, um propósito para ele. E assim, nossa casa foi aberta em 62. É uma casa simples, com trabalho de maca, com evangelização, trabalho também às terças e quintas de desobsessão, e nós estamos agora também no virtual, que a gente fala que esse virtual chegou para ficar. Então, é com muita alegria que hoje eu, mais uma vez, né, porque no primeiro dia que ele veio, muitas pessoas não conseguiram vê-lo, então ele que é professor de educação física, psicólogo, escritor, palestrante, está diretor-presidente da Fundação Cultural Chico Xavier em Pedro Leopoldo, ele é membro da casa do Grupo Espírita Sheila, aliás, a fundação é uma fundação que todos devem conhecer, todo o trabalho deles está no site fccx.com, e então vamos ver aqui um pouco desse nosso amigo. Eu costumo dizer que a gente escuta, né, muita coisa por aí, porque Chico falou, Chico não sei o quê, fulano falou isso, Beltrano, e eu gosto dessa foto aqui porque eles estiveram lá. Eles não leram como a gente... Eu, por exemplo, não conheci Chico Xavier. A minha caravana, o meu grupo conheceu, mas eu não conheci. Então, eles estiveram próximos a ele. Então, quando eu tenho dúvidas, quando eu escuto alguém falar alguma coisa que eu não concordo, eu sou aquela que desde criança pergunta, liga, quer saber, anota. Essa foto aqui, então, é formidável, eu sou apaixonada por ela, todo mundo jovem. Olha a Márcia Bacelli, como é que está? Gosto muito dela. Então, aqui, aquele menino perguntador, eu fico imaginando esse menino do lado de Chico, perguntando tudo. E mais alguma coisa, porque ele é hiperativo igual a mim. Então, olha aqui, essa foto. Gente, essa foto é linda. E vocês sabem, né? Professora que gosta de pesquisa, passeia por tudo quanto é site, lê tudo quanto é livro. É igual a Ivanilde. Ivanilde faz isso, estuda, lê. Se você falar alguma coisa, ela vai lá procurar que fonte que é aquilo. Essa foto aqui, ó, perfeita. Tem ele... 83. Garoto, e agora? Quando? 1983. Tá vendo? Esse é o Frei Beto, à direita. Sim. E aqui você estava falando sobre o magnífico convite do Festival de Luz, que acontece todo ano. Esse ano foi o primeiro que não aconteceu. Estávamos todos prontinhos para ir para lá, mas respeitando... Aqui, ó, quem conhece, que lugar é esse, John? Tem gente que não está reconhecendo esse lugar aqui. Pois é, aí faz parte da apresentação do Festival de Luz, uma atividade cultural que acontece toda primeira semana de abril. Pois é. Vamos ver esse ano que vem se será possível. Circuito gastronômico, né? E aí uma parte do público que participou. Que fica na Fazenda Modelo. Parte na Fazenda Modelo e parte na Praça da Estação. Sim.
Eu gosto muito dessa foto também. Essa foto aqui é muito interessante. Essa daí foi a última das irmãs do Chico a retornar para a pátria espiritual. Ela desencarnou no dia 1º de maio de 2015. Sim. 5 anos atrás. Então, agora, eu paro aqui. Espera aí, deixa eu destacar você aqui. Eu não sei por que... achei. Pronto, agora sim. Então, agora passo a palavra a você. No primeiro dia, você falou sobre a casa, você se apresentou, mas hoje será diferente, porque você vai falar sobre o livro Vida e Sexo, pelo Espírito de Emmanuel, do nosso querido Chico Xavier. Boa tarde, John, pode... Ok, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Como eu disse aqui para a Valéria, hoje o tema, nós precisamos focar muito nesse tema, é um tema pouco comentado em nosso movimento. E o livro Vida e Sexo é um livro desconhecido, pouco estudado, pouco reestudado em nosso movimento. E nós vamos traçar aqui algumas considerações sobre uma obra pequena, fisicamente falando, mas uma temática muito ampla, muito complexa, que, na verdade, envolve todos nós, seres humanos, né? Somos seres sexuais. E nós vamos falar um pouquinho dessa energia sexual. O livro é dessa parceria, eu costumo brincar, Valéria, dessa dupla dinâmica, Chico Xavier e Emmanuel. Não tenho dúvida que o Chico, ele é coautor desse trabalho, porque para psicografar uma obra como o livro Vida e Sexo, o médium também dá a sua parcela de colaboração. Como o tema é amplo, a gente poderia aqui, e não vamos fazer, nós vamos concentrar unicamente no livro Vida e Sexo, mas aqui tem várias áreas do conhecimento que a gente poderia utilizar. A área da sociologia, a área da antropologia, a área da psicologia, alguma coisa a gente vai utilizar, mas nós vamos nos ater ao livro Vida e Sexo. E evidentemente que é um olhar, é o meu olhar, dentre muitos olhares. Eu não tenho aqui, eu não sou professor de sexualidade, sou como qualquer um de vocês, carrego os meus prazeres, mas também as minhas lutas e as angústias que todos nós, seres humanos, carregamos. Mas eu vou dar aqui uma pequena interpretação baseado em 4 itens. Talvez pela minha idade, já completando 59 anos, casado há 33 anos. Como eu disse para a Valéria, eu sou pai de 3 filhos e agora pai de 3 netos. Então, alguma coisa a gente aprende nesse nosso caminhar. A minha formação em psicologia, sem dúvida nenhuma, né, me ajudou. Eu milito no movimento espírita, especificamente no Grupo Espírita Sheila, há 40 anos. Vai completar agora em novembro exatamente 40 anos. E na Casa Espírita, uma das atividades que eu mais tenho identificação, que eu mais me sinto bem fazendo, desenvolvendo esse trabalho, é na área do atendimento fraterno. Praticamente uns 30 anos, 1 vez, 2 vezes por semana, eu faço esse atendimento fraterno. E tenho aprendido muito nesse trabalho do atendimento fraterno. Claro, muitas pessoas buscam a casa espírita reclamando de sintomas. Sintoma é um efeito, mas não necessariamente a causa. E poucos, diria a vocês, e nós vamos entrar com mais detalhamento um pouco à frente,
consegue associar com questões de natureza emotivo, afetivo, sexual. Então, o sintoma, ele fala do efeito, mas ele não costuma falar da causa. A gente costuma burlar de todas as maneiras, porque nem nós queremos ouvir o que o nosso corpo tem para dizer, o que o nosso psiquismo também tem para nos dizer. Uma outra questão que eu tenho observado na área do atendimento fraterno é ignorar um problema não significa solução. É importante dizer que tempo cronológico, anos, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos, é diferente do tempo psíquico. O tempo psíquico, ele não faz referência com o tempo cronológico. Um episódio em nossas vidas que pode ter acontecido há 20, 30, 40 anos atrás, se nós não elaborarmos ou não elaboramos esse episódio, ele continua agindo na nossa vida sem que a gente consiga identificar, como se fosse um fantasma, como se fosse um espírito desencarnado, trazendo os nossos maus humores, trazendo as nossas angústias, as nossas limitações. É claro, tem momentos que a gente não dá conta de enfrentar algumas questões. Prudentemente, a gente passa por aquela dificuldade, deixando claro que ela permanece e permanecerá em nossas vidas, até que a gente tenha forças suficientes para retornar e elaborarmos melhor aquela questão. E eu já ouvi casos os mais curiosos, os mais sofridos e os mais engraçados. Eu vou contar aqui um pecado, mas eu não vou falar o pecador, evidentemente, porque atendimento fraterno é como se fosse um confessionário, né? A gente escuta e não podemos emitir juízo de valor. Isso é importante. Por isso que não é qualquer um que tem que ocupar essa tarefa. Não sejamos especiais, mas nós temos que ouvir mais do que falar. Tinha uma senhora que nos procurou, só para vocês terem uma noção, a dimensão do sintoma. Que eu conversasse com o marido dela, porque a relação sexual estava atrapalhando a mediunidade dela. Olha que assunto delicado. Eu disse àquela senhora que eu não iria entrar nesse assunto e sugeri que ela buscasse um tratamento terapêutico de casal para ela e o seu marido. Porque esse é um assunto que não dá para a gente, porque todo mundo tem o que dizer, não é só ela. Se eu perguntasse o marido também, ele diria algumas outras questões. Então, precisamos ficar muito atentos e, em razão dessa experiência, além da minha vivência como terapeuta, eu trabalhei alguns anos e teve um fato também muito curioso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como a gente não pode ter juízo de valor, o psicólogo, no tratamento terapêutico, não pode dizer o que é certo e o que é errado. Sobretudo nesse setor. Se agora eu abrisse agora para todos, colocasse uma temática específica no campo da sexualidade, vocês acham que nós teríamos unanimidade? Cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua história. Vou pegar recentemente aquele caso da menina que tinha sido violentada pelo tio durante 4 anos e, autorizado pela justiça, foi feito um aborto. E eu estava acompanhando, né, as polêmicas. E em nosso movimento, também longe de ter uma concordância, porque é um tema que envolve outros elementos. Naturalmente, sobretudo a pessoa que sofreu esse abuso e os familiares ali que envolviam aquela, não vou chamar nem de jovem, aquela criança, uma criança de 11 anos. Historicamente, uma outra questão antes da gente entrar propriamente na temática, é um tema carregado de preconceitos. Falar de sexo é falar muitas vezes, de alguns anos para cá, que isso tem mudado, coisa feia,
coisa suja, pecado. Essas expressões, elas estão muito presentes no nosso imaginário sexual. Todos nós. Então, sobretudo nós ocidentais, né? Nós ocidentais, a gente lida com muito preconceito. Os orientais talvez lidem com menos preconceito sobre uma temática que faz parte da vida de todos nós. E aí eu exalto mais uma vez a mediunidade de Chico Xavier. Porque vejam bem, quem já conhece a obra, o prefácio da obra é de 1970. O que lembra o período de 70? Ditadura militar. Ditadura militar com D maiúsculo. Nós estamos falando da época do Emílio Garrastazu Médici. Nós estamos falando do AI-5, lançado em 68, e que se estendeu por alguns anos. Imaginem vocês um homem, Chico Xavier tinha 60 anos, escreveu uma obra sobre sexualidade, e já se passaram 50 anos, e posso dizer a vocês com toda a tranquilidade, se a gente pegar os estudos mais recentes, no campo da psicologia, relativo à sexualidade, a obra permanece atualíssima. Eu gosto de fazer uma comparação. Essa obra foi lançada quase no mesmo momento, logo depois foi lançada uma obra que alguns talvez da minha idade conheçam ou conheceram, A Vida em Família, do Rudolfo Caligari. Se eu pegar A Vida em Família, do Rudolfo Caligari, e adotar ela nos dias de hoje, sinceramente, vários tópicos levantados estão ultrapassados. A visão que a sociedade tem sobre sexualidade, apesar de muito preconceito, mas ela tem alterado. O livro Vida e Sexo, e está aí a capa dele aí para vocês observarem, eu prefiro essa versão mais antiga, eu tenho inclusive a versão mais antiga, ela só não tem a capa, mas é dessa versão aí, das primeiras edições, para falar dessa temática que traz muitas alegrias para todos nós, mas também muitos sofrimentos. O que os terapeutas chamam de angústia sexual. E nós vamos tocar aqui no transcorrer dessa nossa rápida live, nesses rápidos comentários. Perguntaram numa época, naquele tempo, perguntaram ao Chico o que ele achava de introduzir a temática educação sexual nas escolas. Ele falou que não teria problema, mas ele só levantou uma dúvida. Quem seriam os professores? Quem de nós, no campo da sexualidade, seríamos os professores no campo da educação sexual? Eu costumo dizer que nós somos velhos atores, assumindo diferentes personagens nesse grande palco que é a vida. Já machucamos muita gente e já fomos machucados. Talvez por isso, essa temática tem sido pouco abordada em nosso movimento. Porque todos nós temos culpa no cartório. Todos nós. Somente um espírito puro que aqui esteve há 2000 anos atrás, considerado por nós um espírito puro, governador espiritual do nosso planeta, já tinha elaborado a questão da sua sexualidade. Mas todos nós carregamos os nossos mitos, comprometimentos, histórias, leituras no campo sexual. E aí pode passar para nós aí, Valéria, uma frase de Emmanuel. Olha como que Emmanuel, ele é sintético, né? Emmanuel, ele fala muito, dizendo pouco. Valéria, está me ouvindo? Vamos ver se a Valéria retorna aí, para colocar uma frase de Emmanuel. Enquanto ela não coloca, eu vou ler para vocês. Está na página 93, ok? Do livro Vida e Sexo.
É curioso notar que Jesus, em se tratando de faltas e quedas nos domínios do espírito, haja escolhido aquela da mulher em falhas do sexo para pronunciar a sua inovidável sentença. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Veja bem na fala de Emanuel. É curioso notar que Jesus, em se tratando de faltas e quedas gerais, ele não está falando só no campo sexual. Jesus quis nos dizer que no campo geral de faltas e quedas, ele escolheu aquele episódio da mulher adúltera, não era um homem adúltero, porque naquela época a sociedade, como ainda permanece muito machista, a sociedade era tolerante com a infidelidade do homem, mas era intolerante com a infidelidade da mulher. Jesus pega aquela passagem, aqueles hipócritas da época querendo julgar Jesus contra a lei de Moisés, que a lei mandava apedrejar toda mulher pega em adultério, na sua psicologia profunda, conhecedor profundo da alma humana, Jesus, ele pronuncia a inovidável sentença: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha que sabedoria. Quem de nós pode falar do outro? E olha que nós nos arvoramos a falar. Eu não sei se eu fiz essa pergunta na nossa última live com vocês, mas eu vou fazer a pergunta. Se eu vou repeti-la, me perdoe. Tem algum moralista me ouvindo? É isso mesmo que eu estou perguntando. Alguém se acha moralista? Tem algum moralista me ouvindo? E eu vou pedir perdão também, porque eu vou dizer que todos nós, e estou me incluindo, todos nós somos moralistas. Todos. Uns mais, outros menos. Mas se manifesta de diferentes maneiras esse nosso moralismo. Às vezes não é através da palavra, às vezes até através do silêncio, através dos olhares, através das brincadeiras, através do corpo, das expressões corporais. Moralista é toda e qualquer pessoa que quer mudar o mundo, menos ela mesma. Como somos moralistas? E nosso movimento é moralista. A doutrina não é moralista. Chico Xavier não era moralista, com toda a autoridade moral. Mas o movimento do qual nós fazemos parte, somos moralistas. E nos dias de hoje, olha que nós já estamos em 2020. As falas do Chico no programa Pinga Fogo em 71 estão à frente de muitos de nós que continuamos pensando moralisticamente nos dias de hoje. Queremos mudar o mundo, menos nós mesmos. E esse é o desafio. Mesmo porque o Evangelho de Jesus, ele não nos agride. Já repararam? Ele vai ocupando espaço dentro de nós, na medida que nós vamos abrindo esse espaço, sem nos agredir. E é isso que nos conforta, naturalmente, porque conhecerá, né? O verdadeiro espírita, ele será conhecido pelo seu esforço sincero em dominar as suas más inclinações. E eu ainda costumo dizer, amigos, que nós temos dois tipos de virtuosos no campo da sexualidade. Um é aquele que já conquistou, aquele que já elaborou, já construiu. Não é uma criatura sexuada, mas lida bem com a energia sexual. Não tenho dúvida que o Chico, ele não era uma criatura sexuada
Destaquem bem o que eu estou dizendo. Não vou entrar em intimidade na vida dele, mas ele já tinha muita coisa elaborada. E canalizou toda a energia, não. Boa parte dessa energia para os trabalhos sociais, para os trabalhos espirituais, para os livros, sem dúvida nenhuma. Só que é um outro tipo de virtuoso. Esse é o virtuoso adquirido, construído por mérito próprio. O outro é aquele, e é boa parte de nós espíritas, é um virtuoso traumatizado, onde eu me incluo. Já machucamos muita gente e já fomos machucados. Machucamos tanto que reencarnamos nessa experiência, não porque nós já elaboramos, porque nós já somos bons. Ao contrário, é porque vem o remorso internamente, vem os conflitos, vem as lutas, que naturalmente agem em nosso favor. Eu não tenho dúvida. Se tiver adolescente me ouvindo, e olha que eu trabalhei com muitos adolescentes, eu costumava dizer que eram os melhores e os piores momentos da vida. Porque o que eu via, e também passei por muitos conflitos, a espiritualidade maior utilizava alguns conflitos, alguns constrangimentos, agindo em nosso próprio benefício. Me lembro uma frase de André Luiz, que o mal, o aparente mal, é um bem mal interpretado. O que era um aparente mal naquele momento era a forma que a vida encontrava para nos impedir de cairmos em situações ainda mais delicadas, mais complicadas. Eu não estou fazendo apologia ao sofrimento. Quem gosta de sofrer é masoquista. Mas entendam bem o que eu quero dizer. Quando você faz de tudo para sair de um desconforto e não consegue, pelo menos nesse momento, é sinal que a vida quer estender um pouquinho aquela luta, aquela dificuldade, para nos ensinar alguma coisa. Como diz Emmanuel, somos hoje o que fizemos ontem, sobretudo no campo sexual. Seremos amanhã o que nós fizermos hoje. Por isso, todos esses cuidados que precisamos ter conosco, né? E olha o que o Emmanuel fala dos moralistas. Estou incluindo todos nós. Uns mais, outros menos. Isso é Emmanuel, está na página 107. Na generalidade, os moralistas receiam a si próprios e censuram os semelhantes no impulso inconsciente de lhes copiar a independência e a conduta. Olha que coisa, nós criticamos o outro, mas há um desejo de ser como o outro. Só que nós não temos coragem. E fazemos o papel do santo do pau oco. Evidente aqui que eu não estou fazendo nenhum convite para sairmos aí machucando todos e nos machucando. Não é isso. Eu estou querendo dizer que tem criaturas que são muito mais espontâneas do que nós, se expressam sem a preocupação do que o outro vai achar do que ela está fazendo. O que reforça uma tese muito forte na área da psicologia, que nós vivemos em função da expectativa que o outro tem sobre nós. E os outros também vivem em função da expectativa que nós temos sobre eles. Que coisa ruim, né? Eu não estou pedindo para ninguém sair machucando e agredindo as pessoas. Não é isso. Mas talvez a idade nos ajude a amadurecer mais esse processo. Eu costumo brincar com os amigos aqui que depois dos 40, eu não tenho mais
nenhuma preocupação de querer agradar todo mundo. Sinceramente, eu procuro agradar as pessoas da forma como eu posso, mas eu não tenho mais essa expectativa. E às vezes quando eu recebo um WhatsApp dizendo, nossa, estou decepcionado com você, eu até elogio, falei, que bom, porque eu sou tão humano quanto você. E tomemos cuidado, porque se a gente vive em função da expectativa que o outro tem sobre nós, uma hora a casa cai. O santo do pau oco tem uma hora que a casa cai. Isto é, no centro, na live, nós somos um. Em casa e fora da live, nós somos outro. Fala de Emanuel. Fala de Emanuel. Perguntaram a ele, um companheiro, como que ele seria a condição espiritual dele no mundo espiritual. Resposta de Emanuel. Meu amigo, observa o teu comportamento nos momentos de lazer. Meu amigo, observa o teu comportamento na tua casa. Observa o teu comportamento com os seus familiares. Ele não disse, observa o teu comportamento no centro. No centro, todo mundo faz o papel do santo do pau oco. Uns mais, outros menos. Mas todo mundo. O que o Jung chama de máscaras. Eu acho talvez o maior desafio nos dias de hoje, no mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração, é usar menos máscaras. Mas usar uma única máscara eu vou dizer, é quase impossível nos dias de hoje. Mas é usar menos, sermos mais autênticos. Na casa espírita, com os amigos de faculdade, com os colegas de trabalho, na casa da gente. Esse é um grande desafio. Moralistas, na generalidade, receiam a si próprios e censuram os semelhantes. Eu acho bonito. No impulso inconsciente de lhes copiar a independência e a conduta. Está errado, está errado, está errado. Não é assim que a gente faz? Um dedo apontado, 3 para nós. Você é vaidoso. Você é moralista. E na rua, quem somos, né, Marisa? Pode passar? Mas eu não vou ficar num aspecto negativo da sexualidade, não. De forma nenhuma, né? Mas veja bem a fala de Emanuel em relação ao sofrimento sexual. Angústia sexual. Fala de Emanuel. Essa obra é de 50 anos atrás, meus amigos. A guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. Freud tinha razão. Sigmund Freud tinha razão. E o Freud tem tanta importância para nós espíritas, mais ou menos umas 5 obras de André Luiz, há citações do Freud. Faz referências ao Freud. Para dizer que na gênese de qualquer desconforto psíquico há um componente emotivo, afetivo, sexual. Eu não estou falando de sexo só de genitália, não. Relação sexual. Eu estou falando do mundo emotivo, afetivo e, naturalmente, o mundo sexual. Pode passar, Valéria? Olha que frase agora de Emmanuel. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Olha que coisa bonita. A pergunta é, se sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da nossa harmonia e da harmonia do universo, por que tanto desprazer? Por que tanto desconforto? Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia sexual? Um amigo aqui de Pedro Leopoldo diz que angústia
Não sei quem já sentiu, eu já senti. É como se a gente comesse um bolo velho, sem mastigar, e ele fica entalado aqui no meio do peito. Nem desce e nem sai. No atendimento fraterno, alguns anos atrás, chegou uma senhora profundamente angustiada. E quem está angustiado, uma das primeiras áreas a serem afetadas é a respiração. Já repararam? Ela não respira direito, é fragmentado a respiração. Ela chegou, ia tomar um passe, mas ela estava tão angustiada que fez primeiro o atendimento fraterno. E ela chegou com o seguinte questionamento, angustiada. O que Deus quer de mim? Eu olhei para ela, sabendo o que eu responderia, porque ela estava profundamente abatida e em sofrimento mental. O que Deus quer de mim? Eu brinquei com ela. Olha, da forma como eu estou te vendo, senhora, se ele estivesse aqui, ele te pediria que você respirasse. Você vai tomar o passe respirando, volta, leva a água fluidificada para casa, vai para a sua casa respirando, respira a semana toda e volta na semana seguinte. E ela sorriu um pouco. Mas é porque é uma área que é profundamente afetada. Não só por questões sexuais, angústias de uma maneira geral, mas que na gênese, na fonte primária, se for investigar ali, como o psicólogo é um arqueólogo, né, do psiquismo humano, ele vai observando alguns objetos na história daquele sujeito e pode identificar uma causa remota ou uma causa recente. Como eu disse a vocês, para o psiquismo, para a mente, o tempo cronológico não importa. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Pela lei da reencarnação, velhos atores, já machucamos muita gente. Tem gente que continua machucando nesta encarnação, e quando a gente machuca o outro, o retorno também é imediato. Também nos machucamos. Então, esse sexo é espírito e vida, em tese, é isso mesmo. O problema corre por nossa conta. Eu estou lembrando aqui de uma mensagem da nossa mentora, através do Chico, a irmã Sheila. Tudo certo. Você está na cidade certa, na profissão certa, no local, com os familiares certos, né? Tudo. No final ela termina assim. Mas os problemas correm por nossa conta. Tudo certo. Os problemas correm por nossa conta. O que nos conforta, quem está passando por algum sofrimento mental, e quando eu passei por um sofrimento desses, há uns 12 anos atrás, aproximadamente, e duas frases foram muito consoladoras. Está lá no Céu e Inferno, do nosso codificador. Primeiro, todo problema tem uma solução. Lembra aquela frase do Chico? Tudo passa. Isso também passa. Isso é verdade. E nós temos a impressão que não é verdade. Quem está em sofrimento mental, parece que tudo paralisa, nada passa. Mas todo problema tem uma solução. Problemas mais imediatos e problemas de soluções mais demoradas. E uma frase que foi muito confortadora para mim, Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar. Essa é uma outra questão também importante. Não vai colocar um peso que a gente não pode suportar. Mas quem sofre psiquicamente parece que está no furacão F5, né? Que é o máximo do furacão. E parece que a gente não vai dar conta, mas vai. Aí nós entramos nessa maior dependência. Pode passar, Valéria? Porque corre por nossa conta. Qual que é a nossa maior dependência?
é esta que está escrito aí na frente de vocês. A nossa maior dependência é a dependência emotivo, afetivo, sexual. Pesquisadores aqui da cidade de Belo Horizonte, estudiosos, psiquiatras, psicólogos espíritas, estudando as obras de André Luiz, concluíram, vocês podem ler ou reler, que mais de 80% dos casos trazidos por André Luiz fala sobre esta dependência. Dependência emotivo, afetivo, sexual. Esta é a nossa maior dependência. E aí eu reforço a tese psicanalítica de Sigmund Freud. Por detrás de qualquer desconforto psíquico, há um componente emotivo, afetivo, sexual. Eu vou falar uma frase aqui que parece um absurdo, mas na área do atendimento fraterno eu tenho aprendido. Muitas vezes procuramos a casa espírita para resolver um problema, mas que no fundo não desejamos solução. Olha que contraditório que eu estou dizendo aqui. Você fala uma coisa, mas você deseja outra. Nós procuramos a casa espírita para procurar um desconforto, talvez um sintoma mais ou menos claro, está se referindo a alguma coisa que a gente consegue identificar, mas que no fundo, se alguém falar o que ela não quer ouvir, ela sai, ela abandona a casa espírita. Nós desejamos a vida superior, desejamos ser um Chico Xavier, mas não queremos abrir mão das nossas comodidades, da nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Por isso tanta incoerência. Eu costumo dizer que mudar em nós pensamentos periféricos é fácil. É fácil. Mudar pensamentos periféricos. Aquilo que a gente dá valor, mas não tão valor. Agora, vai mudar um pensamento profundo. Difícil. Não é uma encarnação suficiente. Por isso que todos nós espíritas, né? Queremos, mas o homem velho em nós é muito maior do que o homem novo. Sem dúvida nenhuma. E aqui eu não quero desanimar ninguém, absolutamente. Eu quero reforçar o convite da perseverança. Uma frase que eu disse quem estava na nossa última live com vocês. Sei o que devo ser, mas ainda não sou. Sabemos todos o que devemos ser, concordam? Mas ainda não somos. Vamos desanimar? Ao contrário, nós vamos perseverar. Aquele que perseverar até o fim, vencerá a si mesmo. Pode passar? O tempo não permite da gente aprofundar. Pois é, todos já leram a obra Nosso Lar. Eu vou pegar 2 casos de Nosso Lar. 2. O primeiro deles, o próprio André Luiz. Ele só se tornou André Luiz. Veja bem, exatamente, Marisa. Perseverar, eis o caminho. André Luiz só se transformou em André Luiz depois que ele passou pelo teste de visitar a sua casa. Porque ele achava que a Zélia, sua ex-esposa, era dele, minha, meu. Nós pensamos assim. A maior dificuldade nossa, segundo o Chico, 2/3, quando desencarnam, para largar o osso aqui, é complicado. Não é fácil, não. Sobretudo no campo emotivo, afetivo, sexual. E ele volta, e sempre desejando voltar. O que falavam para ele? Calma, não há momento.
E ele achando aquilo muito estranho. Deixaram ele ir, depois de anos de preparação. Chegou lá, o leito estava ocupado por outra pessoa, que é o sentimento de posse, que a Sônia está levantando. Todos nós temos esse sentimento de posse. Lamentavelmente. E olha que não foi fácil para o André Luiz. Carlos Chagas teve que elaborar. A partir dali, ele se transformou em cidadão de nosso lar. É um grande teste. Ninguém é de ninguém. Isso é verdade. Mas é difícil a elaboração dessa proposta. Vou dizer um outro caso. O caso Heloísa. Aquela jovem que foi morar na casa do Lísias e Dona Laura. Estava noiva, desencarnou e descobriu que o noivo dela estava namorando a sua melhor amiga. Olha o sentimento aí de posse, parece que de traição, né? Meus amigos, eu costumo dizer que quem desencarna, quem fica aqui na Terra, tem direito de reconstituir sua vida amorosa, não é verdade? Sim. Pela lei humana, quem desencarnou o parceiro ou a parceira, quem fica, tem todo o direito de reconstituir sua vida amorosa. Mas quem vai também tem o mesmo direito. Porque lá a vida amorosa continua. Ou você acha que os espíritos também são assexuados? Lá tem vida sexual, lá tem família, lá tem estrutura familiar. Ou será? Porque André Luiz só descreve. A melhor das colônias foi nosso lar, que está na periferia do umbral. Eu não sei em colônias superiores. Mas em colônias próximas à crosta, vida muito parecida com a nossa. Aqui, aliás, é uma cópia imperfeita de lá. Vamos lá, pode seguir. O nosso tempo está se esgotando. Não vou entrar em todos os casos. Mas meu filho, o companheiro de hoje, ou a companheira de hoje, pode ser aquele mesmo, ou aquela mesma de ontem, que nós temos sobre o nosso compromisso. A vida, quanto mais odiarmos alguém, aliás, o ódio é um outro lado do amor. Quem frequenta a reunião mediúnica vai comprovar o que eu estou dizendo. A pior das obsessões é no campo afetivo, emotivo, sexual. Traição, infidelidade, machucar deliberadamente o outro. Isso tem um preço muito alto. E podem ver que as maiores obsessões, pelo menos nas reuniões, nas atividades mediúnicas, eu sou coordenador de uma reunião mediúnica, são os mais profundos, que não se resolve num blá blá blá. É um processo que é longamente elaborado. Entre a Terra e o céu, eu vou pegar um caso conhecidíssimo, que é o caso do Alfredo e da Ismália. Eu vou pegar só esse caso. Alfredo e Ismália. Não, é o entre a Terra e o céu. Alfredo e Ismália eram casados e tinham 2 filhos. Ele excessivamente ligado ao trabalho. Paulo era um sócio do Alfredo, o caluniador. Olha uma frase sobre a calúnia. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Ele lançou uma fofoca para o Alfredo, dizendo que a sua companheira Ismália o havia traído. E era mentira. Quando Paulo estava no leito da morte, confessa a armação. Só que a Ismália já tinha desencarnado de tanto sofrimento. Veja bem o que é a calúnia. Não foi um homicida, não matou com uma arma de fogo, mas matou com a palavra, matou com a língua. A palavra maldita. Maldita. Não foi bendita.
Só para vocês terem uma noção. Pode passar, são muitos casos. Está aí. É simples e, ao mesmo tempo, tão complexo. Significa dizer que para amar a Deus é preciso amar o outro. Para amar o outro é preciso nos amarmos. Olha como é que é o processo. Eu estou vendo muitos de nós, como nós já machucamos muita gente no campo sexual, emotivo, afetivo, sexual, parece que muitos de nós carregamos remorso. Por isso que a nossa vida sexual é uma vida pobre, infeliz, sofrida. Mas olha, tão simples e tão complicado. Passo o próximo. Eu falei isso na última live que eu tive com vocês aqui. A condição, isso é uma psicanalista americana. A condição para amar é amar-se. Quando você se ama, não existe o risco de ser maltratado por outra pessoa. Vejam bem o que essa psicanalista disse. Se a gente perguntasse por que nós somos infelizes no campo emotivo, afetivo, sexual, a gente sempre fala que é por causa do outro. Está dizendo que não é isso. A condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. E eu tenho visto na minha vida pessoas habilidosas no campo social, profissionais de muita competência, articuladoras, desenvolvem projetos, mas no campo emotivo, afetivo, sexual, são crianças. São crianças. Não sei se vocês também têm essa leitura, porque é de uma fragilidade impressionante. Pode passar? Frase de Emmanuel que está no livro Vida e Sexo. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Para que não sejamos mutilados sexuais, urge não mutilar o próximo. Mutilando o próximo, machucando o outro, nós machucamos. A cada um segundo as suas próprias obras. Finalizo aqui com uma conclusão de Emmanuel. Essa aí. Perfeita essa conclusão. Ninguém está fazendo proposta do sexo livre. Aliás, o sexo livre, o chamado sexo livre, vira um sexo escravo, porque machuca-se muito e machuca os outros. O bonito nessa área, e o bonito na doutrina, é que não há nenhum código de conduta além do Evangelho. E eu não estou falando do Evangelho dos homens, eu estou falando do Evangelho de Jesus. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Às vezes no atendimento fraterno a pessoa chega, John, o que você acha? Eu estou querendo separar de fulano. Eu falei, eu não acho nada. Quem tem que achar são vocês. Ô John, sexo antes do casamento, o que você acha? Eu não acho nada. Quem tem que achar são vocês. E cada um que está me ouvindo tem a sua história. Tem o seu olhar. Isso a gente não pode defender como certo. Errado é quando você se machuca e machuca o outro. Entre um casal, o que é permitido? Tudo. Desde que ninguém se sinta machucado. Agora, claro, o respeito a si e ao outro. Por isso a proposta de ter um único companheiro ou uma única companheira, ou seja lá a forma de família hoje, nós precisamos ampliar o nosso olhar. Quanto preconceito. Eu estou falando de nós espíritas, não estou falando dos não espíritas. É só abrir as redes sociais. Preconceito pela orientação sexual do outro. Eu vou dar um conselho que eu aprendi com o Drauzio Varela. Se a sexualidade do outro está nos incomodando,
vamos procurar tratamento, porque nós estamos com problema. Por que a sexualidade do outro nos incomoda? Os defensores da moral, da família, dos bons costumes. Isso é o santo do pau louco. Isso para mim é santo do pau louco. Às vezes é mais perverso do que nós podemos imaginar. Eu até costumo brincar, amigos, entre os companheiros de doutrina aqui, na nossa reunião mediúnica, se a gente tivesse num lugar onde pudesse materializar, numa tela branca, os nossos pensamentos mais profundos, um sairia correndo do outro de tanta loucura. Todos nós carregamos as nossas fantasias, né? As nossas loucuras. Eu encerro com essa, o tempo não permite a gente avançar, encerro com essa fala do Emmanuel. E para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que em torno do sexo será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas sexo com responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Pelos mecanismos da reencarnação. Olha como é que termina bonito, amigos. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Portanto, amigos, atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Paz e alegria, vamos que vamos, sem desanimar, porque Jesus nos espera, né? Espera a nossa fidelidade. Paz e alegria, viu, Valéria? No coração de todos. E o livro termina com esta frase. Amai-vos... Nossa, não sei o que é isso. Eu vou saber. E, por último, Valéria, coloca aí o Chico. Está mandando um beijo para todos nós. Não podia faltar o nosso Chico Amor Xavier. Paz e alegria, gente. Chico Amor Xavier. Eu não estava vendo aqui o bate-papo, porque eu estava visualizando a tela, mas já estou vendo aqui que tem muitos comentários e muitas perguntas. Nós podemos fazer perguntas agora e depois nós vamos encerrar com a mentalização, mas ainda temos tempo, sim, John. Eu posso fazer a primeira pergunta, porque estou aqui nervosa. Você falou em atendimento fraterno, falou em orientação sexual, vida e sexo. Como é que é isso no atendimento? Você falou que não dá a sua opinião. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque às vezes a gente sabe de casos, né, de que as pessoas acham uma coisa, acham que a orientação sexual de fulano tem que ser assim, tem que ser assado. Você falou, inclusive, da família, né? A gente, quando mostra a família na evangelização, a gente não mostra aquela foto linda que a gente estudou, né? Que todo mundo era lourinho, todo mundo era parecidinho, todo mundo era igual. Eu não, quando eu boto família, eu coloco várias pessoas, tudo diferente. E aí, como é que é esse atendimento fraterno nessa situação? Valéria, a gente tem que fazer uma distinção. Atendimento fraterno é diferente de atendimento terapêutico. O atendimento fraterno é aquele primeiro acolhimento na casa espírita.
Qual que é o principal papel? Aprender a escutar. Você precisa aprender a escutar o que o outro está te dizendo, mas muito mais, o que ele não está te dizendo através da palavra, mas está te falando de alguma outra forma. Então, qual que é o primeiro? O acolhimento. Esse acolhimento deixa a pessoa falar, sem aplicar nenhum juízo de valor. E aconselhar para as reuniões específicas. Então, a pessoa, vamos começar. Não, você vai para uma reunião de tratamento. Aí a gente tem que usar um pouco da a nossa intuição, trocar impressões com uma equipe. Sim. Atendimento fraterno é uma equipe fraterna. Sim. Trocar, sem citar o nome de pessoas, sem expor pessoas, mas vocês podem ter uma ficha com nomes variados para as pessoas identificarem, não identificar a pessoa, mas identificar as orientações, para saber onde recomendar. E muitas vezes, e eu tenho feito isso, além do atendimento terapêutico, o atendimento fraterno, o atendimento terapêutico, fora da casa espírita. Pessoa, eu recomendo, olha, fulano, te aconselho. Às vezes eu percebo que a terapia também é medicamentosa, eu recomendo ela buscar um psiquiatra e um psicólogo, ou um psicanalista. Vai a cargo de cada um. Então eu tenho feito essas indicações e a gente precisa ter muito cuidado, porque a primeira impressão na casa é a que fica, não é? É verdade. Chega a primeira pessoa, nos recomenda, então vamos ouvir com muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado, entendendo que as histórias contadas podem não ser reais. Pouco importa para nós. A gente quer acolher, por isso o nome acolhimento. Se houver necessidade, em casos de autoextermínio, tentativas de suicídio, aí a recomendação de um psiquiatra de confiança do grupo, um psiquiatra ou um psicólogo ou um psicanalista. Aqui, olha, tem uma pergunta, mas é para mim, perguntando, a Marisa está perguntando se a gente está gravando. Todas as nossas palestras estão disponibilizadas no YouTube e numa página do Facebook chamada Pai Bem Virtual. Depois a Açucena faz a edição e aí a palestra fica lá. E tem palestras que já estão com mais de 4.000 visualizações. Tem um caso, Valéria, só para vocês entenderem. Sim. No atendimento terapêutico, trabalhando como terapeuta. Atualmente eu não trabalho, há muitos anos que eu não trabalho com atendimento terapêutico, e sim com atendimento fraterno. A diferença, existe uma grande diferença. Mas quando eu trabalhava com atendimento terapêutico, e já disse que a gente não pode ter juízo de valor, se alguém chegar lá para me dizer, John, eu sou homossexual, o que você acha? Eu não acho nada. Eu quero saber o que você acha. É ele que vai me dizer ou ela que vai me dizer. Isso não sou eu. Não sou eu que vou determinar. E a doutrina não faz absolutamente nenhum tipo de julgamento. Os espíritas, sim, mas a doutrina, não. Eu estava lá no atendimento terapêutico, 6 meses de terapia, uma vez por semana. E eu sentia que ela tinha alguma coisa para dizer. Era um homem profundamente resistente. Mas me dava vontade de dizer, sacudir e falou assim, opa, você está pagando aqui um valor? Vamos, o que você quer dizer? Não, mas não vou falar isso. Claro. Numa das consultas, ele saindo, havia se despedido, 50, 60 minutos uma consulta, em geral, e quando ele estava saindo, ele colocou o corpo para fora e a cabeça para dentro do consultório. Olha que coisa curiosa. Ali ele falou o problema que o levou a buscar um tratamento terapêutico. Então, este paciente levou 6 meses para jogar para fora o desconforto que ele não falava nem para ele mesmo.
a terapia efetivamente, o processo já tinha começado, mas para enfrentar aquela questão que o levou, começou depois que ele expressou com muita angústia. Eu imagino tanto que o corpo deve ter tremido, porque o corpo ficou para fora. Eu só via o rosto dele. Semana que vem eu vou tocar nesse problema. Falou e saiu. Que coisa. Olha aqui, né? Que coisa mesmo. Aqui a Tati está falando que moralismo é a regra que criamos para o outro. Padrão do ego. Precisamos trocar esse pela moralidade, que é a moral e ética profunda que nós temos no íntimo. É isso. A moral de Jesus é uma moral que não agride absolutamente ninguém. Eu não estou falando do evangelho dos homens, eu estou falando do evangelho do Cristo. Sim. Porque de 1.500 anos para cá, vamos pegar o movimento católico, que nós militamos, boa parte. Sim. Sexo é feio, sexo é sujo, sexo é pecado. Isso está 1.500 anos na cabeça da gente. Como que tira isso de uma vez? Vou pegar um tema aqui, outro tema. Para mim é muito simples. E respeito quem vai pensar diferente. Se Jesus não veio à Terra para destruir a lei, não é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Sim. Como será que o Cristo veio à Terra? Simples de responder. E eu não quero falar da dimensão espiritual do Cristo. Quem sou eu? Mas olha, Maria amava José. José amava Maria. Tiveram uma relação sexual, nasceu Jesus. Eu vejo tantas teorias. Eu falo, meu Deus, é porque sexo é feio? É sujo? Jesus foi fruto do amor de Maria, o corpo de Jesus, né? De Maria com José. Qual o problema? Mas não. Na cabeça de muitos de nós espíritas, é difícil. Quando a gente fala em virgindade de Maria, é o caráter virginal. Uma alma muito elevada. Uma alma virginal. É diferente o conceito e a concepção. Só que a nossa moralidade judaico-cristã imposta, a gente vê um espírito imaculado, é isso aí. Mas a gente, tantas teorias, inclusive de nós espíritas. O Rustang foi um deles. Verdade. Trouxe uma ideia aí de Jesus, e que eu, particularmente, se eu tiver uma filha chegar e falar que foi uma relação espiritual, eu falo, minha filha, olha, a forma como nós entendemos que um homem ou uma mulher chega à Terra é através de uma relação sexual. Simples. Aqui, ó, a Sônia está falando, eu obsediei o meu marido por 3 anos, ainda da era espírita. O marido dela é desencarnado. Como obsediou? Como aí, Bico? Eu não sei. Foi o que ela escreveu aqui. Oh, meu Deus do céu. Sônia, explica isso, Sônia, que a gente não entendeu. O Marcos está falando lá da Alemanha, hein? Excelente comentário. O que divide o amor do ódio é um fio tênue. Não sei o que eu estava vendo. Aqui, é verdade, viu? Verdade, amigo. Marcos Celeno. Problemas advindos de ordem passional às vezes perduram por algumas reencarnações. Com certeza. Olha, um ato, uma ação, uma palavra gera consequências e transtornos inimagináveis. Essas obsessões, as mais clássicas, elas são oriundas dessa dependência emotivo, afetivo, sexual, sem dúvida nenhuma. Não tem. A Marisa Mendes está falando, é preciso encontrar um equilíbrio, nem o excesso, nem a abstinência, o equilíbrio. Educar-se sempre. Perfeito.
Depois ela fala, na maioria das vezes são eles tiranos, domésticos, sádicos, que dominam em casa e são perversos com suas parceiras ou parceiros. É verdade. Verdade, verdade. Olha, deixemos bem claro, vamos mudar esse pensamento que nós tínhamos. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Emmanuel, sexo não é feio, sexo não é sujo, sexo é gostoso. Agora, com respeito a si e respeito aos outros. Simples, sexo com responsabilidade, né? Tão simples. A Sônia está falando assim, é isso mesmo. Então eu vou falar aqui, olha só. Sônia é minha amiga caravaneira, eu vou dizer o seguinte, eu não obsediei meu marido não, e ele deixou tudo escritinho lá, gravado e tudo, que eu poderia casar e tudo, eu boto lá as coisas no Facebook que todo mundo vê, por de lembranças, de amor, pronto, já fiz até um programa sobre isso. Lembranças, sou igual a minha amiga Maria Aniette. Então, aqui, ó, o Marcos está falando que essa palestra está tão boa, foi tão rica, que foi um verdadeiro presente. Se possível, todos estiverem de acordo, gostaria de propor uma segunda. Olha só, eu não posso falar muito aqui não, porque o povo diz que eu puxo o saco dos mineiros, que eu falo mineiros e mineiras, mas é um negócio que esse povo fala, a gente olha para ele, já pensa logo no cafezinho com bolo, num papo, e esses meninos e meninas todos lá, aqui tem um monte deles aqui falando, fica até 4 horas da manhã conversando, né não? Não é isso mesmo? O que Chico falaria se tivesse aqui sobre isso, sobre atendimento fraterno? O que ele falaria para você nessas questões todas? Amigo, eu conheci o Chico aos 71 anos de idade. E confesso a vocês uma coisa, eu não achava que daria liga um jovem de 19, 20 anos e um senhor de 71. Chico Xavier, mesmo sob a influência do seu tempo, nasceu em 1910, ele viveu sobre o futuro do seu tempo. Um homem que conversava sobre tudo, com toda a autoridade moral. Chico não era um moralista. Podem pegar os casos que são narrados. Teve uma senhora que chegou para ele, Chico, meu marido é muito bom, meu marido é compreensivo, está sempre presente em casa, mas ele tem um defeito. Ele não é espírita. O Chico, minha esposa está me olhando aqui, ele olhou para aquela senhora e falou assim, mas o defeito é só esse. Minha filha, continue não sendo espírita e continua sendo esse marido que ele é. Pois é, porque é exatamente isso que a gente precisa, né? O Chico não era esse moralista. Às vezes eu perguntava algumas coisas, opiniões assim, do dia a dia, do cotidiano, para saber a opinião dele. A fala dele era muito cuidadosa. A escuta do Chico era uma escuta terapêutica. Porque o Chico, ele precisou de silenciar, olha o que eu vou dizer a vocês. Chico Xavier precisou de silenciar para que outros pudessem falar por seu intermédio. Quem não consegue escutar o que o outro tem para dizer, não consegue expressar o que o outro quer dizer. E o Chico fez isso. Um cristão, né? Um apóstolo do amor e da caridade. O Luciano está falando, é verdade. Chico era absolutamente futurista. Olhava para sempre além do seu tempo. Talvez para hoje. Para o hoje, com certeza. Porque tantas coisas que a gente está vendo aí que ele falou, né? Verdade. 1970, Valéria. 1970. Esse livro. Olha a grossura dele. Agora, John, tem muita coisa aqui, tem muita gente aqui, desculpa, que não estava na sua primeira palestra, porque aquelas confusões todas de link e tal, hoje parece... Então, eu vou pedir uma coisa, porque eu gosto muito de vários casos, mas um deles é você falou aí de tristeza, de problemas, falou que você também precisou de psicólogo, a gente sabe disso.
eu queria que você falasse daquele caso que você deu um passe no Chico e que você também, que ele estava lá em depressão. Como é que foi aquilo? Pois é, um outro episódio, o Chico é a dimensão humana de Chico Xavier. Isso nos ajuda, né? A minha dimensão, a dimensão de vocês, somos humanos, erramos e acertamos. Eu publiquei em nosso primeiro trabalho uma carta que o Chico manda para uma grande amiga dele, um casal de amigos, o casal Galtz, da cidade de São Paulo. E o Chico, em 1969, não foi apenas um caso, mas eu estou falando de um, ele passou por um quadro depressivo. Sim. Sofrimento, 8 meses de sofrimento mental. Quem já passou por um quadro, ou de pânico, ou de depressão, e que está me ouvindo, sabe muito bem o que é um quadro de pânico e de depressão. E qual que era o pior momento para o Chico? Segundo o documento, a narrativa dele, à noite. A multidão lá fora, querendo conversar, querendo encontrar, e ele lá dentro em sofrimento mental. Significa dizer que o Chico não teve nenhum privilégio. Não teve nenhum privilégio, né? Nenhum privilégio. Então, isso é para a gente ver a humanidade de Chico Xavier. Agora, o caso que a Valéria está pedindo para a gente contar é interessante. Nós estudávamos aqui na Mocidade Espírita Cristã e começamos a estudar o capítulo Fluido Cósmico Universal. E dentro do fluido cósmico universal, o fluido vital, aquela coisa toda, paz, energia vital. E eu, na minha ignorância, na época atleta, né, cheio de energia, e vendo o Chico naquelas condições, ele estava começando a ficar aquelas doenças repetidas. Eu falei assim, eu vou aplicar um passe em Chico Xavier. Olha que cara de pau. Eu vou aplicar um passe em Chico Xavier. E conversa parou por aí, mas o Chico marcou uma vez para a gente ir lá. Foi meu pai, minha mãe e eu. Fomos lá, cheguei numa sexta-feira, já tínhamos mandado um telegrama, ele tinha respondido, estava nos aguardando na casa dele na sexta-noite. Mas deixei os meus pais na pensão de Dona Terezinha, os mais antigos podem se lembrar dessa pensão, sim, nos anos 80, uma pensão muito agradável, ficava na esquina, atrás da casa do Chico, na Avenida João 23, que é a mesma avenida do Grupo Espírita da Prece. Deixei os meus pais e fui para lá, para a casa dele. Chamei umas 3, 4 vezes a Dinorá. Aliás, conversei muito recentemente com a Dinorá. Conversei agora, ela está vendo muito pouco, escutando muito pouco, mas parece que uma neta dela estava intermediando. Eu tenho uma gratidão muito grande à Dinorá. É verdade. Chamei umas 3 vezes, 4 vezes, sem nenhuma expectativa dela aparecer. Como eu já disse na live anterior, eu já li uma obra de André Luiz na porta da casa do Chico, porque ninguém aparecia. Ninguém. Usei até o recurso do pensamento. Eu fiquei lá fora. Chico, eu estou aqui fora. Apareça. Eu sei que você sabe. Não apareceu. Se ele soubesse que eu estava lá fora, eu acho que é aí que ele não sairia. Eu brincava. Fiquei lá fora. Chamei. Aparece Dinorá. Dinorá apareceu. Falou, Dinorá, tudo bem? Tudo bem, João. O Chico. Tá te aguardando à noite. Ela foi muito clara comigo. Ô, Dinorá, eu vou ficar aqui fora, não tenho nada que fazer. Se você puder, fala com o Chico que eu já cheguei, estou aqui fora. Mas não se preocupe, se você não aparecer, eu entendi e volto para a pensão e retorno à noite. Era assim que funcionavam as regras da casa, né, coordenadas lá pelo Eurípides, o filho de coração do Chico. Sim. Tô lá pensando em nada, né? A gente estava pensando em nada. Estudante, vida boa, né? Uma fase boa, né? Muito agradável. Sem muitas preocupações, né? E esperando, ela aparece. Dinorá falou, Chico mandou você entrar. Aí, moçada, eu tremi as bases. Eu falei, puxa vida, fugiu o script. Está fora do script. Ele mandou te chamar. Entrei, achando que ele iria me receber na copa. Próxima cozinha, era copa e sala. Ele começava a atender lá na sala, depois ele largou a sala e foi para a copa. Ficava nos últimos anos, onde ele atendia.
ao lado do quartinho dele, onde ele dormia. Um dos lugares onde ele dormia. A Dinorá falou assim para mim, não, aí não, John. É lá no fundo. Fica longe da casa central, é fora da casa central. Sim. A casa direita é do Vivaldo, a casa esquerda era do Eurípides e a casa central era do Chico. E a do fundo, o Chico passou a usar por causa das invasões. Fui para lá e aí entrei num lugar que eu nunca tinha entrado, muito livro, uma caminha, livro para tudo quanto é lado, e vi o Chico numa condição que eu nunca tinha visto. Eu vi ele sem peruca, deitado, invasões, Luciano, de pessoas sofridas querendo conversar com o Chico, e ele sem condições de conversar, e as pessoas, para proteger a vida física dele, colocaram ele no final dessa casinha. Aí eu entro, eu tive que me controlar, porque eu vi um pedaço de gente deitado. O Chico lá naquele sofrimento, naquela luta, e eu me aproximei e eu notei que ele estava de olho em mim. Quer dizer, o meu olhar ia denunciar o estado dele, porque ele não estava bem. Pouquinho de cabelo aqui de lado. Eu não reconheci Chico Xavier. A verdade é essa. Eu falei, meu filho, quando ele falou, aí sim, eu posso permanecer deitado? Eu falei, não, claro, Chico, não tem problema. Senta aqui na cama, então. Eu sentei do lado da cama e começamos a conversar. E ele, aquela memória prodigiosa, e fulano de Pedro Leopoldo, e Beltrano, e Ciclano, eu fui dando notícias de quem eu conhecia. E fomos conversando. De repente, na minha cabeça, no meio da conversa, mas meu pensamento, eu me deu um complexo de inferioridade de aplicar um passe em Chico Xavier. E eu perdi coragem. Fiquei sem coragem. E eu não sabia se eu falava, se eu não falava. E com o Chico eu falava tudo, viu? Naquela época eu falava tudo. Tudo que eu tinha vontade eu perguntava. As coisas mais idiotas eu perguntei. Por isso que Geraldinho, quando vem falar que ele é o João Evangelista, eu não quero nem saber, porque eu falei muita bobagem. Se foi, eu falei muita bobagem com o João Evangelista. E também não tinha... E também não tinha aquela coisa que era Chico Xavier, você não podia falar, né? Você perguntava. Que nem eu pergunto. Tudo! Não tem essa coisa de não pode fazer. E aí, aquela sensação, fala, não fala, fala, não fala, fala, não fala, fala, não fala. Eu vou falar. Ô Chico, tudo bem? Ô Chico, você me permite uma coisa? Eu falei, claro, meu filho. Você me permite que eu te aplique um passe? Falei exatamente assim. E ele, naquela simplicidade dele, falei, mas é claro, meu filho. Eu posso permanecer deitado? Ele me perguntou. Eu falei, meu Deus do céu. É claro, né? Do jeito que ele quisesse, até de cabeça bananeira, do jeito que ele quisesse. Eu falei, mas é claro, Chico. E aí ele fez um gesto que, na época, no dia, me emocionou. Ele fez igual... Lembranças. Ele fez igual uma criança, gente. Ele fez igual uma criança. Ele botou as mãozinhas deles eram nos anos 80, antes dele ficar muito magrinho, eram grossas. Ele botou aquelas mãozinhas dele, mais pequenas, sobre o corpo, sobre as coxas, igual as crianças na evangelização aqui em Pedro Leopoldo. E aquilo eu fiquei tão sensibilizado, porque o homem, uma autoridade moral, nós estamos falando de um missionário, e ele se colocando ali, olha, eu não sou melhor do que ninguém. E ele nos fazia sentir igual a ele, como sempre nos fez sentir igual a ele. Eu confesso a vocês que eu orei como eu nunca orei. Orei mesmo, com muito fervor. E me preparei, como se eu tivesse preparado para uma reunião de tratamento. Eu sou carnívoro, eu gosto de carne. Eu fiquei, na época, 15 dias sem alimentar da carne. Me preparando para isso, para esse momento que eu não saberia qual. Eu orei. De Norá, estava eu e Chico só.
Dinorá bate na porta e entra. Eu me assustei e o Chico se assustou. Ela pediu desculpa, se retirou, continuamos o passe, terminei. Indescritível, eu não saberia dizer para vocês. E eu não estava preocupado em falar bonito ou feio. Eu me expressei da forma que eu acho que é a mais autêntica que eu pude me expressar naquele momento. Conversamos mais um pouco. Hã? Não, desculpa. Nos despedimos e fui para o hotel, para a pensão. Minha mãe me pergunta, e o Chico, John? Falei, mãe, do jeito que ele está, não está legal, não gostei, está muito doente, acho que nem vai nos receber à noite. Falei assim. E o Chico, quando eu conheci, ele tinha me perguntado se os meus pais eram católicos. Eu brinquei com ele. Eles são católicos, apostólicos, romanos, brasileiros, pedro-leopoldenses. Essa informação ficou para ele. Voltamos à noite. Eu, minha mãe e meu pai. Estávamos na cozinha, na porta da cozinha, e o Chico saindo do quarto lá no fundo. Eu coloquei essa foto no nosso segundo trabalho. Quem tiver o livro nas 3H, é daquele quarto do fundo, onde ele está. Nesse caso que eu contei, eu coloquei essa foto. Ele sai, o velho e bom Chico, com a peruquinha dele, amparado por duas pessoas ao lado, e nas mãos segurando um quadro. Um quadro para os católicos de Nossa Senhora Aparecida. Maria de Nazaré. E quando ele chegou perto da minha mãe, ele entregou esse quadro para minha mãe autografado. Estava autografado para minha mãe. Minha mãe era católica. E tinha receio de eu frequentar espiritismo quando eu comecei. O Chico nunca pediu para que fosse espírita. Se transformou numa passista. Não é de escola de samba, não, viu, gente? Nada contra, adoro escola de samba. Mas se transformou em passista de passe, frequentando Luiz Gonzaga, Sheila, Casa do Chico. Só está ausente agora em razão da pandemia e também em razão da idade. O Chico, sem dizer nada, ele costumava dizer tudo. Então, esse é o Chico Xavier que eu tive o prazer e a responsabilidade de conhecer, que tento traduzir isso na literatura que eu tenho produzido aí. Sim. O Beto e a Bárbara, lá dos seus amigos do grupo espírita Caibar Schutel, está falando aqui, sim, uma criança e um general, John. Doutora Marlene contava inúmeros casos. Abraços do nosso grupo. Infelizmente, essa live daria umas 3 ou 4, sempre que dá vontade da gente ficar escutando o tempo todo. Mas nós vamos poder depois fazer outras perguntas lá no nosso site, o John responde sempre. E vamos agora, eu quero agradecer imensamente, porque, como eu falei antes, se não fosse as suas dicas, se não fosse você, aquela live que nós ficamos no Dia das Mães, né, quase, só porque foi o Dia das Mães, nós paramos, acho que quase 2 horas da tarde, porque senão começamos de manhã e depois fomos para o Canadá. Nós estávamos viajando e continuamos assim, né? Porque toda hora a gente está no estado, num país. Isso é muito bom. Então, muito obrigada, gratidão, agradecido mesmo. Estou agradecida em nome da nossa casa. A nossa casa tem um carinho especial por todo esse grupo, pelo Chico Xavier, por Kardec, enfim, por todo o grupo, né, de espíritos que a gente tem assim um carinho, que a gente fala de uma maneira como até Antusa falava, né? A gente fala como se eles fossem nossos amigos, nossos melhores amigos, que são familiares, familiares. Né? Porque às vezes as pessoas acham, né? Mas você fala assim, a gente fala assim. A gente fala assim, e eu também compartilho exatamente do que você fala. Sou assim, né? Gosto de ser assim, me amo, então é assim que a gente tem que mostrar, principalmente na evangelização. E só contornando algumas coisas e aprendendo sempre. Agora nós vamos, muito obrigada, vamos chamar agora a nossa irmã Zenite
para fazer a nossa mentalização com a nossa água fluidificada. Olha, a Marisa está falando está muito grata a todos aqui. O meu telefone não para, por isso que às vezes eu estou olhando o telefone. Zenite, você está aí? Tô sim. Só o vídeo que não abriu. Alguém fechou. Deixa eu ver aqui. Abre aí, tenta abrir o seu vídeo, por favor. Não abre, não. Mas não tem problema, não. Deixa assim mesmo. Não abriu, não. Aí, deixa eu ver aqui. Está dizendo para pedir aqui para iniciar o vídeo. Deixa assim mesmo, Valéria. O importante é vocês estão ouvindo que é importante. Deixa sem vídeo. Sim. Pode falar, Zenite. Pode. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez agradecidos por essa oportunidade de trabalho, por esse nosso irmão que nos despertou muitas reflexões para as nossas vidas enquanto espírita. Queremos agradecer a palavra do nosso irmão, queremos agradecer a todos que estão conosco compartilhando desse trabalho, pedindo a Deus a misericórdia infinita para a nossa humanidade, para esse momento tão diferencial que nós estamos vivendo, para um novo aprendizado, de reiniciarmos as nossas tarefas, Pai. Aqui pedimos a Bezerra de Menezes, a Falange Francisco de Assis, ao Chico Xavier, que na certeza está envolvido por todos nós. Te pedimos, ó Pai, que cada um de nós, neste momento, possamos estarmos abraçados por essas forças fluídicas, emanada durante a fala do nosso irmão. Pedimos, ó Pai, que nos conceda que neste momento as nossas necessidades, Senhor, seja vista por Ti, seja ela de enfermidade, seja ela emocional, física ou moral, que nós possamos acreditar na força desse momento, para que pedimos também para todos os nossos irmãos nos hospitais, nas cadeias públicas, asilos, orfanatos, há tantos irmãos desabrigados na rua que não têm pão para comer, mas que através da força do nosso pensamento possamos enviar aos mensageiros divinos que venham socorrer a cada um de nossos irmãos necessitados, aonde quer que ele esteja, no nosso globo terrestre. E que possamos acreditar que alguém que chora, que alguém que está em aflição, neste momento, está sendo restaurado. A sua força mental, a sua força física e a força espiritual. Porque neste mês também, de setembro, em que estamos moindo na defesa da vida, para que nossos irmãos que estão com depressão, que estão desacreditados da vida, possa, nesse momento, restituir as suas forças psíquicas. E assim, Pai, só temos que agradecer por esse momento. A todos os nossos pedidos de orações, Senhor, que são muitos, Senhor. São tantos desalentados, Senhor. São tantos que esperam uma palavra de carinho e que nesse momento, diante, Senhor, da certeza da vida futura, cada um possa estar recebendo o remédio que precisa e através das nossas águas, Senhor, possa estar ali sendo fluidificado de acordo com as nossas necessidades. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. E a toda essa equipe, Senhor, que coloca no ar, Senhor, este trabalho, também seja envolvida e orientada por Ti. E assim, em nome de Deus,
dessa falange da espiritualidade que nos assiste, e de Bezerra de Menezes, esse amigo de todas as horas, é que devolvemos a palavra à nossa irmã Valéria. Que a paz de Deus esteja conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. John, você está aí? Oi. Mais uma vez, gratidão. Que Jesus continue te abençoando. O Marcos escreveu aqui, eu vou terminar lendo o recadinho do Marcos. Que história maravilhosa. É por isso que não podemos endeusar o Chico. Seguramente ele não queria e nem quer ser endeusado. Chico, um dos maiores exemplos de humildade, emocionante. É verdade, né? A gente não endeusa o Chico. A gente... ele é um dos exemplos, humaniza, exatamente. Que Jesus continue lhe abençoando. E um beijo grande para sua esposa. Fiquem com Deus, aquelas crianças maravilhosas. E semana que vem teremos Lucas Azevedo, outro querido dessa falange maravilhosa, desses meninos maravilhosos e meninas que Chico plantou, que Chico, né, conseguiu juntar e, como diz o John sempre, a responsabilidade deles só aumenta. Que Jesus abençoe vocês todos. Fiquem com Deus. Vou encerrar aqui.